Fala aí galera, beleza? Estou aqui de volta para estar passando para vocês meus palpites para o concurso 1014 da Loteca, concurso especial acumulado com o prêmio podendo chegar a R$ 1.500.000. Vamos aí em busca desse prêmio, estarei passando os meus palpites para cada jogo. Antes, porém, roda aí a vinheta e vamos que vamos! É isso aí, vamos começar aqui analisando o primeiro jogo, válido pelo Campeonato Brasileiro da Série A entre Fluminense e Palmeiras. Um jogo decisivo, o Palmeiras está na liderança do campeonato, tem 49 pontos, enquanto que o Fluminense está em segundo lugar com 41. Um jogo complicado, o Palmeiras está de olho na Libertadores, joga na semana que vem, poderá inclusive poupar jogadores. E o Fluminense, por sua vez, só tem o Campeonato Brasileiro pela frente nesse momento. Aqui eu vou acreditar na vitória do Fluminense, pelo fato, como eu falei, do Palmeiras estar de olho na Libertadores. Então, nesse jogo número 1, apesar do poderio ofensivo do Palmeiras, eu vou acreditar no Fluminense, vou portanto de coluna 1 nesse jogo número 1. Jogo 2, entre CRB e Criciúma, jogo válido pela Série B do Campeonato Brasileiro. O CRB está em 8º lugar e o Criciúma em 11º lugar com 33 pontos. Aqui eu vou apostar no CRB, por ele estar jogando em casa, onde ele é muito forte. Mas é um jogo difícil, como eu sempre falo, a Série B não tem lógica, mas aqui eu vou de coluna 1 nesse jogo número 2, vou portanto de vitória do CRB. Jogo 3, pela Série A do Campeonato Brasileiro entre Goiás e Atlético Goianiense, um clássico goiano. O Goiás está em 11º com 29 pontos e o Atlético Goianiense faz um campeonato muito ruim, é o vice-lanterna, tem apenas 22 pontos, está na 19ª colocação. O Atlético precisa reagir no campeonato, faz esse clássico onde ele tem a vantagem nos confrontos diretos. Só que o Atlético joga na semana que vem pela Copa Sul-Americana, então aqui eu vou usar um duplo no Atlético Goianiense. Vou portanto de coluna do meio ou coluna 2, vitória do Atlético Goianiense ou empate nesse jogo número 3. Vou acreditar aqui que o Atlético Goianiense, mesmo estando envolvido na Sul-Americana, irá buscar se reabilitar no Campeonato Brasileiro. Jogo 4, também pela Série A entre Curitiba e Avaí, duelo entre dois times que estão desesperados, os dois dentro da zona de rebaixamento. O Curitiba em 18º lugar com 22 pontos e o Avaí 17º com 23 pontos. Quem vencer pode deixar a zona de rebaixamento. Aqui tudo pode acontecer. Eu vou apostar no Curitiba por ele estar jogando em casa, mas aqui é um jogo digno de triplo. Mas o meu palpite para ele, este jogo número 4, portanto, é coluna 1, vitória do Curitiba. Jogo 5, agora pela Série C do Campeonato Brasileiro entre Paysandu e ABC. O segundo jogo da fase classificatória que definirá os 4 times que subirão para a Série B do campeonato. O ABC venceu o Figueirense e é o líder do grupo, e o Paysandu perdeu para o Vitória e está na lanterna. Aqui eu vou apostar no Paysandu por ele estar jogando em casa, por ter mais tradição. Só que também é um jogo complicado. Se você tiver um duplo disponível, use no Paysandu nesse jogo. Mas o meu palpite para ele, o jogo número 5, é coluna 1, vitória do Paysandu. Jogo 6, agora pela Série B do Campeonato Brasileiro entre Operário e CSA. Um jogo também difícil, envolvendo dois times que também estão desesperados. Desta vez
na Série B. O Operário é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento com 26 pontos. E o CSA, portanto, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. O CSA tem 26 pontos. Aqui eu vou arriscar uma coluna do meio. Vou, portanto, de empate seco neste jogo número 6. Jogo 7. Pela Série C do Campeonato Brasileiro, entre Mirassol e Botafogo de São Paulo. O Botafogo venceu Volta Redonda e é o líder do grupo. E o Mirassol empatou com o Aparecidense e está na segunda colocação do campeonato. Aqui, como o Mirassol joga em casa, onde ele é muito forte, inclusive na fase inicial, a fase classificatória, conseguiu, ou melhor dizendo, na fase eliminatória, ele conseguiu o primeiro lugar na classificação, principalmente pelos jogos feitos em casa. Então, nesse jogo número 7, eu vou de coluna 1, vitória do Mirassol. Jogo 8, de volta à Série A do Campeonato Brasileiro, entre Ceará e Atlético Paranaense. O Ceará está em 15º lugar com 26 pontos e o Atlético Paranaense está em 6º lugar com 38 pontos. O Atlético Paranaense faz uma campanha muito boa no campeonato, mas só que está de olho na Libertadores. Joga na semana que vem um jogo difícil contra o Palmeiras. Então eu vou acreditar aqui no Ceará. Vou, portanto, de coluna 1, vitória do Ceará nesse jogo número 8. Jogo 9. Também pela Série A do Campeonato Brasileiro, entre América Mineiro e Atlético Mineiro. Outro clássico, desta vez de Minas Gerais. O América Mineiro está em 9º lugar com 31 pontos e o Atlético Mineiro está em 7º lugar com 35. Aqui é um clássico, mas o Atlético Mineiro tem mais time e eu acredito que vencerá esse jogo. Então meu palpite para este jogo número 9 é coluna 2, vitória do Atlético Mineiro. Jogo 10. Também pela Série A do Campeonato Brasileiro, entre São Paulo e Fortaleza. O São Paulo é o 12º colocado com 29 pontos e o Fortaleza vem numa recuperação impressionante. Está em 13º, logo embaixo, com 27 pontos. O São Paulo está de olho na Sul-Americana e o Fortaleza só tem o Campeonato Brasileiro pela frente. Aqui eu vou apostar no São Paulo, por ele ter mais nome, mais tradição, mas o São Paulo poderá aqui usar um time alternativo. Então você poderá, se tiver disponível, use um duplo no São Paulo, porque aqui se trata de um jogo perigoso. Mas o meu palpite para esse jogo número 10, eu vou na força da camisa, vou, portanto, de coluna 1, vitória do São Paulo. Jogo 11, agora pela Série B do Campeonato Brasileiro, entre Bahia e Vasco. O Bahia está em 2º lugar com 44 pontos e o Vasco está em 4º com 42 pontos. Um jogo equilibrado. Eu vou apostar no Bahia aqui, por ele estar jogando em casa, por ele estar no momento melhor em relação ao time do Vasco, que não tem feito bons jogos nas últimas partidas. Então eu vou apostar no Bahia. Vou, portanto, nesse jogo número 11, de coluna 1, triunfo do Bahia. Jogo 12. De volta à Série C do Campeonato Brasileiro, entre Figueirense e Vitória. O Vitória vem de uma recuperação também impressionante. Venceu o time do Paysandu, está em 2º lugar, e o Figueirense perdeu para o time do ABC. Aqui é mais um jogo complicado. Eu vou usar um duplo aberto, porque os dois times são muito fortes. O Vitória, como eu falei, vem de uma recuperação, e o Paysandu faz bons jogos em casa. Então, nesse jogo número 12, eu vou de coluna 1 ou coluna 2, vitória do Figueirense ou vitória do Vitória. Jogo 13. De volta à Série A do Campeonato Brasileiro, entre Botafogo e Flamengo. Mais um clássico carioca.
Desta vez, o Botafogo está em 14º lugar com 27 pontos e o Flamengo está em terceiro com 40 pontos. Ainda sonha, inclusive, com o título da competição. Aqui eu não tenho muito o que falar, apesar de ser um clássico e mesmo sendo fora de casa, o Flamengo é favorito para esse jogo. Então meu palpite, portanto, para o jogo número 13 é coluna 2, vitória do Flamengo. E para finalizar, jogo 14 entre Cuiabá e Santos, também pela Série A do Campeonato Brasileiro. O Cuiabá está em 16º lugar, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. E o Santos está em 8º lugar, tem 33 pontos. Aqui o Santos é favorito para esse jogo por ter mais nome, mas pelo equilíbrio do campeonato eu vou usar um duplo neste jogo número 14 no Santos. Vou, portanto, de coluna do meio ou coluna 2, vitória do Santos ou empate. Beleza? Então tá aí, esses são os nossos palpites. Que você esteja fazendo as suas apostas. E por hoje é só. Um grande abraço para você. Boa sorte e até a próxima.